hoje sobre o caminho da cura, meu irmão. Sabe que na caminhada cristã a gente passa por muitas lutas. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, eu sou cristão e eu não passo por lutas, eu não passo por provação, eu não passo por dificuldade. Não sei, irmão, mas eu acho que essa pessoa não está sendo sincera contigo. Porque servir a Deus é você dar as costas para o mundo. É você dizer para o diabo: olha, diabo, acabou, chega. Meu relacionamento contigo acabou. Daqui para frente o que eu quero oferecer é adoração a Deus, é a minha vida com Deus. Eu quero sacrificar o meu eu quero sacrificar as minhas vontades para que o Senhor seja Senhor da minha vida, seja Deus da minha vida. Então não é fácil servir a Deus. E nessa caminhada, irmão, há muita investida do diabo. Você acha que o diabo tem prazer de te ver aqui nessa noite, amado? Você acha que o inimigo ele tem prazer de ver uma multidão louvando, adorando e glorificando Deus de Israel? Não, ele não tem esse prazer. O propósito do diabo é te derrubar. O propósito do diabo é te fazer voltar para trás, é te fazer retroceder. Por isso que a gente precisa ser muito vigilante, amado. Muito vigilante. Nesses últimos dias eu vejo que Satanás tem mudado as estratégias. Satanás tem mudado as estratégias, amado. E a gente precisa estar atento, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O Evangelho de Cristo, ele é puro, ao mesmo tempo ele é simples, ele é imutável. É um Evangelho pleno, é um Evangelho sem atalhos, amado. Jesus foi o único capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. E nós tivemos o privilégio de conhecer essa verdade. Você teve o privilégio de conhecer essa verdade, amado. Todos nós andávamos errantes. Hoje eu vejo a humanidade, meu irmão, procurando Deus, tantos atalhos, tantos caminhos. Até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, é tanto caminho, é tanto atalho, é tanto reforço, quando nós não precisamos de nenhum reforço, de nenhum atalho. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Amém, amados? Mas essa investida do diabo, às vezes a gente cansa, às vezes a gente perde um pouco aquela vontade, perde aquela vontade de avançar, aquela vontade de seguir, aquela vontade de crer, aquela vontade de, né? Eu não quero que você me responda não, mas eu sei que existem aqui hoje pessoas que estão desanimadas, que estão cansadas. Puxa, não vejo nada de diferente acontecer na minha vida. Eu não vejo nada de mudança. Parece que na minha vida é sempre a mesma coisa, sempre a mesma luta, sempre a mesma dificuldade, ou às vezes até maior. Puxa, cadê Deus na minha vida? Porque o diabo ele vai usando esses argumentos, amado. O diabo ele vai usando argumentos, ele vai plantando sementes. A gente se engana. A Bíblia diz assim que os filhos das trevas, eles são mais prudentes, mais espertos do que os filhos da luz. Eu sempre briguei com Deus por causa desse texto, porque eu dizia: Deus, como é que pode um negócio desse estar escrito na Bíblia? Os filhos das trevas são mais prudentes, mais espertos do que os filhos da luz. Mas aí quando você começa a ler o texto, você entende o contexto. Infelizmente, amado, muitas vezes nós somos muito inocentes diante das batalhas. E a gente acha que porque aceitou Jesus um dia, porque desceu as águas, porque está participando da igreja, de algum ministério, fazendo alguma coisa, está tudo resolvido. Não, agora eu sou crente, agora o diabo não pega mais, o inimigo não bate mais, olha, agora ninguém me tira mais do caminho. E isso, infelizmente, não é verdade. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não. Meu irmão, existe uma igreja enorme do lado de fora, que se chama a igreja de desviados. Pessoas que se frustraram, pessoas que desanimaram, pessoas que perderam foco, pessoas em que em algum momento da sua vida, da sua história,
acabou sofrendo um baque tão grande de setas do diabo, que acabou perdendo a direção e acabou voltando para trás. E o Senhor não quer que você volte para trás. O Senhor não quer que eu e você voltemos para trás. Aliás, Deus quer uma igreja que busque essas pessoas que voltaram para trás. Nós precisamos resgatar os irmãos que estão hoje lá fora, os irmãos que se afastaram de Deus, que se afastaram da comunhão, que se afastaram da aliança com Deus. Amém, amados? Mas para a gente fazer isso, nós precisamos estar fortes. Nós precisamos estar fortes. Então o caminho para você estar forte, Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Jó, amado, ele passou por todo aquele momento de luta, de prova, e é interessante que ele venceu, ele prevaleceu, porque a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu moral, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus. Vamos entender esse momento, amado, como o nosso primeiro momento, quando você entregou a tua vida para Jesus. Oh, aleluia! Estou adorando, estou glorificando, estou exaltando. Mas para você que acompanha a palavra de Jó, e se tiver um tempo, leia o livro de Jó, que é muito interessante. A gente percebe que nessa caminhada foram anos e anos e anos que Jó ficou doente, que Jó ficou afastado de todo mundo, quebrado financeiramente. Não foi 2 ou 3 dias ou um aninho apenas, foram mais de 10 anos que Jó ficou nessa situação. E aí o diabo começou a usar pessoas, o diabo começou a usar circunstâncias. Amado, sabe o que acontece? Basta você comentar com alguém que você não está legal, que você está desanimado, que vai chover de gente, amado, para reforçar esse sentimento. Às vezes você está lá num salão cortando seu cabelo, e você comenta com alguém lá: puxa, não estou legal, estou meio tristão. Daí a pouco já vem alguém que também não está legal, que também não está forte, e já se une a você, e os dois começam. Então, meu irmão, a primeira coisa que a gente precisa é parar de brigar com Deus. Sabe, Jó estava brigando com Deus por causa dos amigos. As pessoas estavam dizendo para Jó: Jó, que situação é essa, Jó? Que coisa é essa? Como é que Deus faz isso contigo? E aí Deus dá um basta. Deus vem ali através do redemoinho, chama Jó e fala: oh, peraí, que Jó é esse? Não é o Jó que me adorou, não é o Jó, meu filho, meu servo. Eu estou vendo aqui um outro Jó, um Jó que está falando besteira, um Jó que está falando em desanimar, em andar para trás, em romper com a aliança. Que é isso? Não é o Jó que eu conheço. Nessa noite, Deus está olhando para a tua vida, e talvez você veio hoje para cá e tem pensado seriamente em parar com tudo, em abandonar a tua caminhada com Deus, abandonar o teu ministério, abandonar teus sonhos, teus projetos, porque as coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem. Amado, que Jó é esse que está falando essas barbaridades? Não é o Jó que Jesus salvou lá atrás, não é a mulher que Jesus um dia salvou lá atrás. Então, querido, eu queria que você voltasse lá para o primeiro amor, para aquele momento. Talvez o inimigo hoje está usando situações para te fazer falar palavras que ferem o coração de Deus. E o caminho da cura, meu irmão, é você rever o que tem saído da sua boca. Agora eu quero que você abra em Jó 42, aí do lado. Jó 42, versículos 5 e 6. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em algumas traduções, mas agora eu ando contigo. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Amém, amados? Querido, o caminho de cura, arrependimento. Caminho de cura, arrependimento. Mas só existe arrependimento a partir do momento que eu reconheço a necessidade de cura. Agora eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Porque o Senhor nos trouxe hoje para isso aqui, amado. Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. O arrependimento não acontece enquanto não existir em mim humildade. Eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo nessa noite, amado. Espírito Santo, traz a memória. Aonde foi que eu desanimei? Quando é que foi que eu desanimei? Espírito Santo, quando é que foi? O que aconteceu? Talvez, amado, você desanimou num dia que você veio para o culto e você não estava legal, e na pregação, eu, ou os pastores, ou bispos, sei lá, nós acabamos falando uma palavra que bateu no teu coração e talvez desceu pelo canal errado, e a partir daquele dia você desanimou. Você desanimou, você perdeu a esperança, perdeu a expectativa. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Às vezes o diabo, amado, que é o nosso inimigo e que passeia ao nosso redor tentando nos tragar. Talvez naquele dia o diabo estava ali distorcendo as palavras. Certa feita uma irmã chegou para mim há muitos anos atrás e ela disse assim: apóstolo, a minha vontade era te matar. Eu queria muito voar no seu pescoço, torcer o seu pescoço, porque eu tinha muita ira do Senhor. Eu disse: por quê, irmã? Me explica isso. Ela disse: porque o inimigo, ele fazia com que as suas palavras chegassem para mim de maneira diferente. Eu estava pregando aqui, mas quando chegava no ouvido dela, eram palavras que feriam o coração dela. Ela até disse: olha, eu entendia palavrões, eu não entendia a pregação, eu entendia palavras que feriam o meu coração, e aquilo foi gerando ódio. E aí nós fomos orar por ela, manifestou o demônio, nós repreendemos o demônio, e a partir daquele dia aquela mulher foi crescendo, para a glória do Senhor Jesus. Hoje, até por questão de não morar mais aqui, mas não mora mais em Cambé, hoje ela está servindo a Deus. Hoje é uma serva do Senhor, hoje é uma obreira. Mas olha, o diabo muitas vezes faz isso. Às vezes o diabo usa uma pessoa de dentro da igreja. Naquele dia você não estava bem e você passa e o diabo fala: olha, está vendo, está olhando torto para você. E a partir daquele dia você permite, abre para o inimigo e começa a desanimar, começa a murmurar, começa a se afastar de Deus. Querido, eu não sei qual foi o momento, qual foi o dia, qual foi a situação, mas o Senhor diz para nós nessa noite aqui: veja onde você caiu. Esse é o passo, é o primeiro passo da cura. Aonde o inimigo conseguiu parar o seu ministério, aonde o inimigo conseguiu parar a sua vida de oração, aonde o inimigo conseguiu parar o evangelista, o missionário, o pregador da palavra, aonde foi que o inimigo conseguiu bloquear o teu caminhar com Deus? Faça essa pergunta hoje para o Espírito Santo: Senhor, aonde foi? Porque é uma recomendação do Espírito Santo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Logo em seguida ele diz: arrepende-te. Arrepende-te. Amém, amados? Arrepende-te. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa aberto aí em Apocalipse, mas abra a sua Bíblia ali no livro de Colossenses.
Como é que eu vou entender e compreender? Como é que eu vou realmente entrar nas dimensões espirituais e saber aonde que eu caí? Está aqui, ó. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias, depois de Daniel. Oséias fica depois de Daniel, versículo 14. Oséias 14, versículo 4. Olha a promessa de Deus aqui, amado. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós abrimos o coração, Deus, olha, eu perdi a minha vontade, a minha fé, quando eu comecei a ministrar no louvor. Quando eu me envolvi com o ministério de louvor. Isso acontece, sabia, amados? Que quando você olha aqui para frente e vê o pessoal tocando e cantando, você pensa assim, puxa vida, eu quero estar lá. Puxa, que coisa linda, que coisa tremenda, eu quero estar lá, eu quero Deus, eu tenho uma chamada para louvor e adoração. E aí você conversa com os líderes e fala, eu quero entrar, eu quero fazer parte desse negócio. Só que aí, meu irmão, na quarta-feira de ensaio, você começa a descobrir que para chegar ao nível de estar aqui cantando e louvando, você vai ter que ser lapidado. Você vai ser instruído, você vai ser corrigido, você às vezes, talvez até vai ser criticado. Vão te convidar a rever, né, a sua afinação, a sua maneira de tocar. E talvez isso, amado, em algum momento feriu o teu coração. Quantas pessoas desanimam e se afastam da igreja depois que se envolvem ministerialmente? Porque vêm com motivações erradas e porque não estão plenamente informadas que estar na obra do Senhor vai requerer de você um esforço muito grande e vai requerer de você um tratamento diário do seu caráter. Porque se tem uma coisa que prova caráter, amado, é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. Trata caráter. Por isso que eu sempre digo o seguinte, amado, eu vejo muita gente por aí que é um tal de, porque chegou o meu tempo, acabou o meu tempo aqui, acabou o meu... Não existe isso, biblicamente não existe isso. Você imagina, irmão, uma jaqueira. Alguém tem um pé de jaca em casa? Ali. Quanto tempo demorou para dar jaca? Quanto? 6 anos. 6 anos aquela muda, sendo cuidada, sendo tratada, sendo regada, para formar uma jaqueira. Beleza. Agora já está dando fruto já. Você imagina agora essa jaqueira. Amanhã você vai lá cuidar da tua chácara. A jaca vai olhar para ti. Vem cá. Irmão, vem cá. Cansei. Meu tempo no seu quintal esgotou. Então eu estou indo embora. Alguma vez, me diga sinceramente, você já viu uma jaca atravessando a rua? Uma jaqueira? Porque o tempo dela naquela casa acabou, então ela agora vai para outro lado. Irmão, o que o diabo quer é ficar brincando e cirandando com as pessoas até que chegue um tempo que ela não consiga mais firmar a sua raiz e não vai produzir mais nada. Claro que existe um tempo de acomodação. Há um tempo que Deus vai trabalhando a nossa vida, nos trazendo para o lugar, né? Eu, por exemplo, fiquei 25 anos numa determinada denominação. E aí Deus tinha um propósito comigo. Deus tinha um sonho, um projeto chamado Igreja Cristã Apostólica Moriá. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje eu vejo o seguinte, amado: qualquer desentendimento, qualquer desilusão, qualquer frustração, as pessoas estão se deslocando. E não percebem que com essa atitude não criam raízes. E não criando raízes, não vão gerar frutos. Porque a árvore sem raiz não gera frutos.
Por isso que o Senhor diz lá em João capítulo 15, que a árvore que não dá fruto, essa corta, não serve para outra coisa, joga fora. Amado, Deus quer que você comece a dar frutos. Deus tem te plantado nesse lugar. Então comece a buscar profundidade, comece a buscar mais, comece a firmar as suas raízes, comece a se envolver, comece a entender que no mundo você vai ter lutas, que você vai ter tribulações, mas que o Senhor tem uma tremenda promessa para ti, amado. Aleluias. Então, primeiro, veja onde você se frustrou, veja onde você caiu, e entre no mover do arrependimento. Deus, eu estou me arrependendo, Senhor, porque se eu caí é porque eu dei uma brecha, porque eu permiti que o inimigo falasse mais alto, Senhor. A gente não cai por acaso, a gente não para por acaso, a gente cai porque a gente permite que o inimigo prevaleça. Mas aí o Senhor tem uma promessa linda aqui, amado: curarei a sua infidelidade. Irmão, quantas vezes nós somos infiéis para com Deus? Quantas vezes, hein? Quantas vezes Deus nos manda, nos ordena, nos mostra caminhos? Quantas vezes Deus pede para nós? Irmãos, eu tenho avaliado tanto a minha vida nesses tempos, 47 anos, 20 anos de ministério. Quantas almas já passaram por aqui, quantas almas se foram, quantas vidas hoje já estão com Jesus. Será que eu tenho sido fiel? Será que você tem sido fiel ao teu chamado? Será que você tem sido realmente uma pessoa preocupada com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Ou você está levando de qualquer jeito, e amanhã ou depois, por causa de frustração, porque elas virão, você vai fazer que nem a jaqueira? Não existe, né? A jaqueira não vai sair daquele quintal porque os donos dela deixaram de aguá-la ou deixaram de podá-la. Não, ela vai continuar naquele quintal, porque ela nasceu lá. Aleluias. Sabe, hoje de manhã eu dei um exemplo usando a Esther. Uma vez a Esther levou um couro, amado. Ela era organista da igreja aonde a gente foi criado, e era uma escala, era feita uma escala para os organistas. Nós somos da época do órgão. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é, né, um órgão, né? Tudo agora é teclado, mas naquela época tinha órgão, tinha harmônio, né? Ela tocou harmônio. Alguém conhece um harmônio? Um harmônio é o filhote de um órgão de tubos. Ele funciona à base de vento. Então, você senta lá, pedala aquilo lá com uma força descomunal, e os foles vão soprando e o harmônio vai tocando. Ela tocou isso daí um bom tempo. Depois modernizou, aí tinha um órgão eletrônico. E foi feita uma escala. Enquanto tinha o harmônio era só ela, ninguém queria. Mas depois tinha o órgão eletrônico e um dia o pastor percebeu que a organista da escala não chegava. E colocou a Esther para tocar. Porque o culto precisa acontecer. E o que acontece? A Esther está lá tocando. A titular daquele dia chega, já lá pelas tantas do culto. Se ela fosse uma pessoa curada, sarada, ela tinha sentado quietinha lá no fundo, né? Cheguei atrasada, o culto já está acontecendo, já tem gente fazendo a minha parte. Você é até grato pela pessoa que está me substituindo. Não, ela veio lá do fundo, juntou a Esther, amado, e deu-lhe um safanão tão grande. Levou uns baita dos petelecos. Essa menina aqui que você... Põe na tela. Isso daqui tinha o cabelo lisinho. Ela tinha o cabelo... Isso daqui é para acabar, hein? Essa menina, ela tinha o cabelo lisinho. Naquela época era moda fazer amassamento de cabelo, pois ganhou o amassamento aquele dia. De tanto puxão no cabelo, ela saiu com o cabelo desse tamanho, amado. Black. Né? Ficou 3 semanas sem precisar pintar os olhos. Levou uns petelecos, ficou roxinho, ficou bonitinho, né? Mas pergunta se ela desistiu. Pergunta se ela disse: não volto mais. Não.
O problema é que nós estamos tão mal acostumados que quando o inimigo coloca situações na nossa vida, primeira coisa, não quero mais, estou desanimado. Meu irmão, o desânimo vai bater a porta de todo cristão. E não sei se te informaram, mas eu vou te informar. Não vai ser uma ou duas vezes não. Muitas vezes o inimigo vai te convidar a desistir dos projetos de Deus. Porque Satanás sabe para onde você está indo. E é um lugar que ele nunca mais vai poder estar. Ele sabe que você vai para a glória, minha irmã. Ele sabe que nós temos um lugar reservado nos céus. Então ele vai fazer de tudo para estragar isso, minha irmã. Vai colocar pessoas, vai colocar situações, vai colocar motivações erradas, vai distorcer palavras, vai fazer muitas vezes você ficar irado até comigo, para você desistir. Mas há uma promessa de Deus, é arrependimento. Acontece a partir do arrependimento. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém, amados? Olha que promessa linda. Vamos terminando. Vamos voltar lá no livro de Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas da primeira ou das primeiras obras. Aleluias. Arrependimento, amado, quebrantamento, voltar à prática voltar às primeiras práticas, voltar à palavra, voltar a chorar na presença de Deus. Lembra quando você se converteu? Você era chorão, chorona. Quando você se converteu, você tinha uma vontade de ir para o monte orar todo dia. Se deixasse, você ficava mais tempo no monte do que em casa. Você queria ir para culto todo dia. Você queria fazer parte da obra. Você queria trabalhar no louvor. Você queria trabalhar no evangelismo. Você queria trabalhar na escola bíblica. Você queria. Mas aí veio as circunstâncias. Aí vieram os ataques do inimigo. Aí vieram os dedos apontando para ti. E você retrocedeu. Deus hoje te convida, amado, a lembrar de onde você caiu. O que te tornou uma pessoa fria? O que te tornou uma pessoa indiferente? O que te fez desistir? Lembra? E se arrepende. Pede perdão para Deus. Fala para Jesus hoje: Jesus, eu quero voltar. Jesus, eu quero voltar a ser referência. Eu quero voltar a ser um homem de oração. Quero voltar a ser aquela mulher que fazia questão de estar na igreja. Quantos irmãos e irmãs não via a hora que chegava a segunda, a quinta-feira, a quarta-feira à tarde, o sábado, o domingo, para estar na igreja. E hoje eu vejo, amados, que muitos irmãos não veem a hora que o culto acaba. E sabe por quê? Porque a essência foi roubada. Aquilo que te ligava à videira, Satanás roubou. E você não consegue mais se nutrir. A força do pecado te tornou estéril, seco. Por isso a necessidade do arrependimento. Por isso a necessidade de você abrir o teu coração e dizer: Deus, eu pequei sim. Deus, eu me afastei da tua presença sim. Deus, eu dei mais ouvido à fofoca, à maledicência. Eu permiti que as pessoas de fora falassem mais alto. Às vezes, amado, você está passando uma crise no seu casamento. Como é perigoso isso. Se aconselhar de forma errada, com pessoas erradas. Aí você está lá na fila do banco e
você faz uma pequena amizade ali, e acaba que o diabo abre uma oportunidade de você contar da tua vida. Bem naquele dia, aquela pessoa que o diabo colocou no teu caminho também está passando uma crise no casamento. Aí junta a fome com a vontade de comer. E em vez de ser uma reclamando, agora são duas, falando mal de marido, falando mal de casamento, falando mal de relacionamento, e o diabo aplaudindo. Querido, fuja dos maus conselhos. Arrepender-se é também se desviar do mau caminho. É sair de perto de gente tóxica. Existem pessoas tóxicas, amado, que envenenam a alma da gente. Existem pessoas que muitas vezes, amado, transparecem até luz. Mas há um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. E é verdade. Tem gente que tem uma palavra doce. Tem gente que tem um ombro amigo. Tem gente que oferece um abraço para você. Mas vigia, meu irmão. O urso também abraça. E para quem não sabe, é o abraço do urso que mata. É o abraço do urso que mata. Cuidado. Busque conselhos em quem tem aliança com Deus. Se você está triste, desanimado, não procure alguém mais desanimado que você para se lamentar. Sabe por quê? Um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Se você tem se sentido cego nesses dias, procure alguém que tenha uma boa visão para poder te conduzir, para poder curar você, para poder te ajudar até você voltar a enxergar e seguir adiante e ser mais do que vencedor. Para de ficar dizendo estou desanimado, porque essa palavra, meu irmão, é uma porta de entrada, é um decreto de permissão para que o diabo destrua a tua vida e o teu ministério e o teu lar e o teu casamento. Mesmo que você esteja enfrentando dias difíceis, tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas sou mais do que vencedor. Eu não vou abaixar a cabeça, porque um dia o Senhor disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo. Vai ser difícil a tua caminhada, mas tenha bom ânimo, esforça-te. Firma a tua vida na palavra, nas escrituras, e você vai entrar na terra prometida. E a palavra se cumpriu na vida de Jó. Querido, Deus quer você produzindo frutos. Deus quer você brilhando. Deus quer você próspero. Deus quer você vencedor. Deus não te fez para vergonha, para derrota. Deus te fez e te chamou e continua dizendo: filho meu, filha minha, se arrependa, busca um conserto comigo, e eu mudo a tua história hoje. Eu mudo a tua história hoje. Aleluias. Queria terminar abrindo a palavra no livro de Zacarias. Zacarias, você pega lá Malaquias e vem voltando. Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os vossos pais, a quem chamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem atenderam, diz o Senhor. O povo de Israel, naquele momento, disse: não, nós vamos se consertar. Mas não se consertou. Continuou fazendo a mesma coisa. Arrependimento é mudança de caminhada, é mudança de atitude. Amém, amados? Arrependimento é mudança de atitude. Eu não posso dizer que verdadeiramente eu sou um convertido se eu continuo ferindo o coração de Deus com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com a minha maneira de pensar. E muitas vezes não é porque nós estamos dentro da igreja que nós estamos 100%.
Hoje o Senhor te chamou aqui para reavaliar. Eu acredito que hoje é um culto de reciclagem. Nós estamos aqui para nos reciclarmos espiritualmente. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar essa igreja como uma referência, como ela sempre foi desde o seu nascimento, uma referência para esta cidade, uma referência para esse país. Deus não te plantou nessa igreja para você ser mais um, mas para você começar a dar frutos. Amém? Aleluias. Vamos ficar de pé. Os presbíteros podem chegar aqui à frente. Você é o melhor de